estamos juntos em um só propósito, que é adorar o nome do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos se desligassem de tudo em suas casas, que não só abra o ao vivo do Facebook, não só abra na página da igreja, mas que realmente adore, que realmente preste um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, aquele que é único de receber toda a nossa adoração. Amém? Será que os irmãos curvassem suas cabeças? Nós estaremos orando, entregando a Ele o culto desta noite, entregando a Ele as nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia o Senhor ter nos dado a oportunidade de acordarmos bem e com saúde, Senhor Jesus. Obrigada por todas as bênçãos, por todos os livramentos que o Senhor nos dá. Obrigado por nos proteger todos os dias, ó Pai. Continua nos abençoando, ó Pai. Continua nos capacitando, Senhor Jesus. Que mesmo impossibilitados de sair, mesmo impossibilitados de estarmos na igreja, no templo, que nós possamos prestar um culto ao Senhor, que nós possamos reservar um momento do nosso dia para estar te glorificando, Senhor Jesus. Continua nos abençoando, vai abençoando o culto desta noite, abençoando o pastor, a palavra que ele vai trazer. Que nós possamos abrir nossos corações, nós possamos absorver, aprender e colocar em prática tudo o que iremos ouvir. Amém? Vou agora convidar a nossa irmã Natália para estar louvando ao nosso Deus. Graças e paz, irmãos, amém? Vamos estar meditando na palavra do Senhor mais uma vez, engrandecendo o nome dEle. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer,
resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Que esse louvor possa estar fazendo morada em seus corações. Amém. E aí na sua casa agora? Tá todo mundo na sala? Tá assistindo pela TV, pelo celular? São todos os membros reunidos? Sabe quando o pastor fala à noite, junta sua família, todo mundo em um banco só? Então, junta sua família aí agora, todo mundo na sala, todo mundo em um só propósito. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 103. Salmo 103, no versículo 17 e 18. Amém? Fala assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Que nós possamos aplicar essas palavras em nossos corações e que, mesmo em casa, se nós já fazíamos isso tendo os cultos, dobre esse momento, tire um tempo, reserve um tempo para estar fazendo o seu momento só com Deus. Tem o seu momento com a família, que é o culto doméstico, seja fazendo à noite, pela manhã, no horário que vocês preferirem. Mas tire um tempo a sós com Deus, para estar conversando com Ele, para estar expondo sua vida e agradecendo a Ele pelo privilégio de mais um dia. Amém? Agora eu vou chamar mais uma irmã para estar orando, para estar louvando a Deus. É muita alegria que nós estamos nessa noite, a gente aqui, vocês aí na sua casa, adorando ao Senhor. Certo de que, diante de tudo que temos vivido, o Senhor tem cuidado da gente. Só Ele pode cuidar das nossas vidas, da nossa família, e Ele tem feito isso dia após dia.
parte do pão, nas vestes no andar, a saúde, a família, o meu respirar, em cada detalhe eu vejo a mão do Senhor, zelando e cuidando do seu povo com muito amor. Deus está cuidando da gente, não há como questionar. Seu cuidado é grande, eu não posso explicar. Deus está cuidando da gente, seu amor é assim. E mesmo não merecendo, Ele cuida de mim. No parte do pão, nas vestes no meu andar, a saúde, a família, o meu respirar, em cada detalhe eu vejo a mão do Senhor, zelando e cuidando do seu povo com muito amor. Deus está cuidando da gente, não há como questionar. Seu cuidado é grande, eu não posso explicar. Deus está cuidando da gente, seu amor é assim. E mesmo não merecendo, Ele cuida de mim. Ele tem cuidado da tua casa, dos teus filhos, de toda a tua família. Basta que você confie, porque diante de tantas dificuldades, só o amor e o cuidado dele é capaz de nos manter de pé. Então confia, pois, que Ele tem cuidado da gente. Deus está cuidando da gente, não há como questionar. Seu cuidado é grande, eu não posso explicar. Deus está cuidando da gente, seu amor é assim. Mesmo não merecendo, Ele cuida de mim. E mesmo não merecendo, Ele cuida de mim. E mesmo não merecendo, Ele cuida de mim. Amém, Senhor. Amém. E agora eu estarei orando para entregar a palavra para o pastor, abençoando o teu servo da noite. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por estar ocorrendo tudo bem, conforme a tua vontade. Senhor, vai abençoando o pregador dessa noite, o pastor Lázaro, vai capacitando, ó Pai, fazendo com que a palavra que o Senhor enviou para o teu servo seja
ouvida e ser escutada pelas pessoas, ó Pai, e que nós possamos colocar em prática, Senhor Jesus. Continua nos abençoando no restante deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, que bom louvarmos ao Senhor. Que bom saber que Deus está cuidando da gente, que Ele não nos desamparou, que Ele estará a cada instante a guardar as nossas vidas, nos livrando dos males deste mundo, nos livrando desse vírus terrível. Que bom saber que nele nós encontramos segurança, pois Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Que bom! Eu quero agradecer desde já a oportunidade que essa amada igreja me concede de estar aqui cultuando com vocês através dessa live. E eu sei que as famílias nessa noite se encontram reunidas em adoração ao Senhor. E em adoração ao Senhor eu quero conclamar o povo de Deus a abrir a palavra santa, essa palavra que é viva, que é eficaz e que fala profundamente aos nossos corações. Vamos abrir a palavra do Senhor, sem mais delongas, no texto de Deuteronômio, no capítulo 6, do 1 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, leremos do 1 ao 9. É o quinto livro do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, do 1 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que o Senhor aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Vamos orar? Deus bendito, o nosso clamor nesse instante é que o Senhor ilumine a nossa mente, Senhor. Mente essa que é frágil, que foi obscurecida pelo pecado, mas renovada pelo sangue do Cordeiro. Ilumina-nos, abre os nossos entendimentos, abre os nossos corações para a aplicação das Sagradas Escrituras,
no nosso caminho. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus, o legado da minha família. É o que nós queremos nessa noite, através dessa prédica, pensarmos um pouco, meditarmos um pouco nessa palavra. Queridos, Deuteronômio é um livro em que Moisés está prestes a morrer. Deus havia falado a Moisés que ele não entraria na terra prometida. E então Moisés, ele convoca o povo e começa a recapitular a aliança que o povo de Israel havia feito. Israel era para ter entrado na terra prometida há 38 anos atrás, antes de Moisés proferir essas palavras. Mas passou-se o tempo, 40 anos depois, os pais haviam morrido, uma geração havia morrido, e agora a geração dos filhos estavam prestes a entrar na terra de Canaã. E Moisés, nessa região limítrofe entre o deserto e a um passo de Canaã, Moisés convoca o povo e diz para que o povo pudesse atentar a terra que haveria de possuir, a terra que mana leite e mel. Porém, o povo precisavam estar atentos quanto aos deuses que os canaanitas serviam e adoravam, a este povo em que havia uma idolatria tamanha ali, um grande panteão de deuses, esses cananeus eles adoravam. E Moisés chama a atenção do povo de Israel dizendo: olha, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não atente aos deuses dessas nações, preste atenção. Deus, ele nos conduziu com seu braço forte, tirando da escravidão do Egito, nos libertando de Faraó, e até aqui Deus, ele tem sustentado as nossas vidas. Então Moisés está chamando a advertência do povo e dizendo: não confie nos deuses estranhos que aí se encontram, confie unicamente no único Deus, o Deus que supre as nossas necessidades, o Deus que ao longo do tempo não permitiu que as suas sandálias se quebrassem, nem suas roupas se rasgassem, o Deus que mandou o maná do céu, o Deus que supriu todas as nossas necessidades, é o Deus que nos trouxe até aqui. Pastor Pedro Chagas, certa feita, ele disse o seguinte: Deus, ele não faz milagre por exibição. Deus não faz milagres para demonstrar o quanto ele é poderoso. Deus não entra em crise egóica. Deus não tem problema com o ego dele. Deus não precisa de bajulação, nem depende da gente. E é verdade, ele não faz isso para demonstrar o quanto ele é poderoso. Ele faz isso porque ele é Deus, ele sabe o que faz, ele é soberano, e nós precisamos estar atentos a isso. Então Deus leva o povo agora próximo à terra prometida e diz: olha, vocês vão adentrar essa terra, só que vocês terão que trabalhar muito, terão que se esforçar, vocês estarão indo para a guerra, gastarão sangue e suor para conquistar essa terra, mas não temam, porque eu serei com vocês, eu estarei com vocês. Esse é o contexto em que Moisés está proferindo estas palavras. Mas, queridos, além de Moisés estar renovando a aliança com o povo ali, Moisés também traz instruções sérias para serem cumpridas pelo seu povo, pelo povo de Israel, por intermédio de suas famílias. E é esse o legado que eu quero expressar, pontuando nesses versículos, aquilo que foi o legado na vida de Israel e que deve ser o legado em nossas vidas, em nós cristãos. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é a declaração de fé que deve existir na vida do povo de Deus. Canaã estava ali, possuída, cheia de pessoas,
de grandes guerreiros, até de gigantes. Lembra quando os espias vieram? Olha, é uma terra boa, mas é muito povo, é um povo forte, povo valente, de gigantes. Ela não estava desabitada, ela estava cercada por vários povos, por vários deuses. O povo daquela terra acreditava que os seus deuses e as suas deusas desciam e copulavam com a terra, e ali a terra produzia com grande fertilidade o seu fruto. Por isso que a terra, quando foi avistada pelos espias, disse: olha, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra de grandes cachos de uvas. E os cananeus acreditavam nisso, que eram os seus deuses que copulavam com a terra e davam fruto para eles. Era isso que Israel estava visualizando. E Moisés prontamente diz: olha, Israel, precisamos confiar no Senhor. Nós sabemos que o fruto dessa terra não vem dos deuses, mas vem de Deus, e essa é a terra que Deus está nos dando. E Moisés começa a dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porque o povo de Israel poderia estar tentado a acreditar que os deuses dos cananeus eram aqueles que promoviam a fertilidade da terra. Portanto, veementemente Moisés chama a atenção de Israel e diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o Deus que estaria derramando a vitória sobre o seu povo. Só que o povo teria que lutar, teria que derramar sangue e suor. O maná ele iria cessar, os milagres que eles viram não iriam mais ver. Agora Moisés falando com o povo: vocês terão que plantar e cultivar, vocês serão agricultores, mas o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o Senhor do deserto, é o Senhor da terra. Esse é o chamado de Moisés ao povo, é o nosso Senhor. Olha a declaração de fé que Moisés então vai chamar a atenção do povo. Nós precisamos ter essa declaração de fé, Israel. Nós precisamos ter essa declaração de fé, cristãos, famílias. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. No comentário de Brodmann, ele vai dizer que essa declaração: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é chamado na língua hebraica de Shema, ou Shema, alguns vão pronunciar dessa forma, que quer dizer ouvir. Essa é a declaração de fé de Israel. Mas essa declaração de fé não é algo que se falou, mas é algo que se viveu. Israel conheceu o Senhor através dos seus feitos. As famílias conheceram então a bênção araônica, a bênção que veio de Abraão também. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eles iriam começar a gozar dessa bênção de Deus, e já estavam desfrutando, a princípio no deserto, de uma bênção do Senhor, e agora na terra que Deus havia prometido, ia desfrutar de uma bênção exponencial. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Antes da pandemia, queridos, nós estávamos vivendo um tempo de entretenimento, tempo de diversão, tempo de festas, até mesmo das igrejas, tempo de muita correria pelas posses, pelos bens, pelas atividades que trariam prazer ao coração do homem. Um tempo de que as pessoas não queriam sentir dor, o tempo todo as pessoas queriam sentir prazer, sentir alegria em seus corações. Mas a aflição, Jesus disse que seria parte da vida humana, e não é assim que todo mundo tem que se dar bem. Moisés está chamando a atenção: vocês vão enfrentar esse povo, vocês já estão no limiar do campo de batalha, vocês devem estar preparados a batalhar, a suar, mas sobretudo a confiar no Senhor. Por isso, queridos,
para os nossos dias, precisamos então pensar sobre a nossa geração. Uma geração que não pensa no evangelho da cruz. Uma geração que não pensa sobre as vitórias que foram alcançadas na cruz do Calvário, mas uma geração que pensa somente nos seus prazeres, não quer sentir dor, não quer passar por dificuldades, não quer enfrentar as suas lutas, não quer então ir para o campo de batalha, mesmo que confiando no Senhor, as pessoas não querem. Por isso que a gente tem visto uma geração depressiva, suicida, que cultiva a morte, porque não quer encarar a vida. Mas essa declaração de fé, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, era algo que ressurgia no coração dos israelitas, que os inspirava, que acendia novamente a fé, que fazia com que a sua confiança fosse redobrada, que a confiança que eles tinham em si deixassem de existir, porque eles estavam confiando unicamente no Senhor, o Senhor nosso Deus. E essa confiança que nós precisamos para esses dias difíceis, esses dias então de aflições, de grandes dificuldades, de grandes pesares. Precisamos confessar que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sabe, os judeus, eles tinham uma tradição, quando seus filhos nasciam, quando eles começavam a falar, os pais pegavam a criança e ensinavam essa confissão de fé: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando Hitler pegou os judeus e matou mais de 6 milhões de judeus, quando os judeus estavam sendo encaminhados para aquela câmara de gás e ser morto, há relatos que eles iam recitando baixinho: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a base singular da nossa vida, esse é o alicerce sólido da nossa fé. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, como eu acabei de falar de manhã, a nossa fé, ela não deve ser circunstancial. A nossa fé deve ser independente da nossa circunstância, independente do nosso tempo. A nossa fé deve ser independente daquilo que haveremos de passar, seja coisa boa ou ruim. A nossa fé deve estar sempre baseada nesse Deus que é o Senhor da nossa vida e que já tem prometido para a gente a nossa Canaã celestial, a nossa terra que mana leite e mel. É assim que Deus está nos conduzindo. Nós precisamos invocar expressões da fé. Você precisa invocar as expressões da sua fé. Essa era a primeira coisa que o judeu, quando ele acordava, ele recitava: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando ele iria dormir, ele recitava: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Queridos, quando a situação está difícil, quando a sua vida não vai bem, quando lhe falta comida no seu lar, quando o dinheiro acaba, quando o filho está doente, quando o bujão seca, quando as coisas parecem virem contra você, quando tudo é contrário à sua vida, quando você recebe um diagnóstico de uma enfermidade, o que é que você diz? Qual é a expressão da sua fé? Essa expressão: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Segundo o comentário de Wesley, ele vai dizer que essa frase supria toda a carência amorosa, afetiva e espiritual daquele povo. Moisés está falando para os filhos que perderam seus pais no deserto e que agora estavam a um passo de adentrar a terra prometida. Essa deve ser sempre a expressão da sua fé no seu lar. Ouve,
Ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual tem sido a sua declaração de fé? O que você tem ensinado aos seus filhos? Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? Sabe, queridos, legado nem é aquilo que a gente deixa de bens para as pessoas, é aquilo que a gente deixa nas pessoas, dentro delas. O que é que você tem deixado para o seu filho? Quais os seus sonhos para com ele? Geralmente nós pais sonhamos que o nosso filho, quando ele crescer, seja bem de vida, tenha muitos bens, seja bem sucedido, que ele precisa entrar numa faculdade, que ele precisa fazer medicina, e sonhamos isso, precisa ser um advogado ou um engenheiro, que ele busque essas profissões, porque são profissões que traz um sustento financeiro maior. Sonhamos que nosso filho seja jogador de futebol, que jogue no Barcelona. É isso. Será que esse é o legado que Deus quer que a gente deixe para os nossos filhos? Que ele possa desfrutar dessas coisas dessa terra e se envolva nelas e perca o legado do céu? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a adorar ao Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se comprometer com Deus da palavra. Nós precisamos sonhar sonhos espirituais com os nossos filhos. Que ele seja um homem íntegro, um homem honrado, um homem de Deus, um homem comprometido com o Senhor, um homem que ame a sua esposa, que possa cuidar bem da sua casa, um homem justo, um homem honesto. Será que esse não é o legado que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos deixar para os nossos filhos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, é ensinar os princípios, os preceitos da palavra de Deus. E olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Você pode até falar, mas meus filhos já cresceram. Os filhos, ou o ser humano, ele não deixa de aprender. Nunca é tarde para ensinar. Seja um filho pequeno, seja grande. Já dizia minha mãe: olha, meu filho, falava isso quando eu era pequeno, quando você crescer, mesmo com você de maior de idade, você pode até estar casado, mas se você precisar tomar uma surra, eu te dou. Era assim que ela dizia comigo. Isso é ensinar a viver uma vida digna. Esse é o legado que Deus espera que nós deixemos para os nossos filhos. Outra coisa, queridos, que a Bíblia nos ensina através desse texto, nos versículos 5 e 6, Moisés está ensinando ao povo a crer somente em Deus, a crer e confiar somente no Senhor. Em outras palavras, precisamos seguir a Deus aonde Ele nos enviar. Precisamos estar com Deus aonde o Senhor nos mandar. Precisamos acreditar nas suas promessas. Acabamos de cantar que Deus está cuidando da gente. Você acredita nisso? Ou você está tremendo de medo por conta do coronavírus? Você acredita que Deus está cuidando da sua vida, da sua família? Confia no Senhor. O que as pessoas estão dizendo quando vê você? Quando as coisas não vão bem? O que as pessoas dizem sobre você, sobre a sua família, quando as coisas não estão indo bem? Seu filho, pai, já te pegou orando em dias difíceis, em tempos de tribulação, em dias de provação? Seu filho alguma vez já viu você de joelhos? Qual é o legado que nós estamos deixando mesmo para os nossos filhos? Nós precisamos ensiná-los também com o nosso exemplo, crendo no Senhor, acreditando nas suas promessas. Certa feita, em 2006, no ano de 2006, eu entrei ali hoje, o esquadrão de
polícia montada, outrora pelotão de cavalaria, que fazia parte antes do 15º Batalhão, hoje é uma companhia independente, estava escrita ali na sua parede: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Qual é o exemplo que você tem dado para o seu filho? O hino 454 nos diz: temos por lutas passadas. E ele continua: sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Tem maior declaração de fé que possa existir no seio da sua família? Ainda que passemos por lutas, mas nós venceremos, porque Deus é por nós. Deus é por nós, quem nos vencerá? Qual o legado nós estamos deixando para os nossos filhos, queridos? Eu acredito que muitas das famílias que estão me ouvindo nessa noite, através dessa live, tem sido uma família comprometida, ou precisa também melhorar mais e mais. Mas pense direitinho, qual legado você tem deixado para o seu filho? Terceira coisa aqui que o texto nos traz é o ensinamento sobre Deus, versículo 7. Manda ensinar os filhos e aos filhos dos seus filhos, a toda a sua casa, sobre o caminho de Deus. Deitando-se, levantando-se, ensine aos seus filhos. Devemos ser um exemplo pedagógico na vida dos nossos filhos. Aí eu chamo a atenção, agora não, mas antes desse tempo de reclusão, eu pude chamar a atenção de alguns irmãos que no período da EBD ou em momentos do culto produziam vários tipos de atividades e às vezes não ia para a igreja. Outros passavam a semana toda no trabalho e falava que domingo era o dia que eles tinham para descansar. É isso mesmo que a gente está passando para os nossos filhos? Aí domingo de manhã alguns querem assistir o esporte espetacular e deixa de vir aprender na casa do Senhor. Domingo de manhã alguns vão assistir Alto Esporte, que passa na semana toda nos chamando a atenção, um programa de carro, e homem já gosta de carro, né? E alguns deixam de vir para o templo para adorar ao Senhor, estão sentindo falta agora. Mas queridos, precisamos nos atentar quanto a isso. Os filhos, eles aprendem por observação. E aí quando ele crescer, no dia nos horários de culto, nos momentos de adoração ao Senhor, eles vão estar em outros lugares, porque o culto não tem tanta importância, porque eles viram seus pais fazerem. Precisamos nos atentar quanto a isso. Filhos, eles aprendem conosco. E por fim, queridos, o legado que esse texto nos traz também, os versículos 8 e 9. Quando eu comecei a meditar e a refletir e a estudar esse texto, eu fiquei bastante chocado com o que eu vi. E isso provocou um mover de Deus no meu interior. Quarta coisa que eu quero pensar aqui com os irmãos, e última, é que a palavra de Deus, ela deve controlar a nossa vida. A palavra do Senhor deve controlar a nossa família. A palavra do Senhor deve controlar o nosso lar. Olha para o texto. O texto nos conclama a amar a palavra. E aqui existem algumas simbologias e que os israelitas, eles fizeram de forma literal. Olha o que Moisés vai dizer também sobre a palavra: as atarás
como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os israelitas, eles fizeram isso de forma literal. Eles então começaram a usar pequenos trechos do Pentateuco. Eles fizeram aquilo que nós chamamos, aquilo que a Bíblia chama de filactérios. Se encontra em Mateus 23, versículo 5. Jesus está redarguindo alguns religiosos daqueles dias, dizendo o seguinte: todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. O que é isso, pastor? Filactérios, eles faziam tiras de pano, pegavam fragmentos selecionados, por exemplo, esse texto, Deuteronômio 6, versículo 4, Deuteronômio capítulo 11, Números capítulo 11, e colocavam dentro desses pedaços de pano e amarravam sobre suas testas e amarravam sobre o seu braço esquerdo próximo ao coração. Eles faziam isso simbolizando que eles estavam colocando a palavra de Deus na sua testa e colocando a palavra de Deus em seus corações. Era uma simbologia que deveria ser algo real. No entanto, eles se desviavam constantemente da presença do Senhor. Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte: você está colocando a palavra de Deus na sua mente e no seu coração? Você está vivenciando a palavra de Deus no seu lar? Veja que as instruções que Moisés está trazendo aqui é para a família, para os filhos, para os pais. Certa feita eu vi uma frase de alguém falando: eu sou a Bíblia que o mundo precisa ler. Estava eu e um grupo de colegas, isso foi lá no seminário, e a gente fez brincadeiras com esse colega, chamando de a Bíblia, brincando com eles. Mas pensando nesse texto, o mundo tem que ler a Bíblia em mim, na minha família, no meu lar, no meu filho, na minha esposa. É isso que o texto conclama, que as nossas casas sejam possuídas pela palavra de Deus. Veja o último versículo que nós lemos, versículo 9: e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas tuas portas. Casa, lar, família. E outra vez eles fizeram de forma literal, os judeus, o que a gente chama de mezuzá. Também no comentário de Brodmann vem dizendo isso. Comentário de Weisby também, e outros comentários, vai trazer nessa passagem. A mezuzá era uma caixinha também que eles colocavam fragmentos da Bíblia, os fragmentos desses textos que eu acabei de citar, e eles faziam o seguinte: mediam 10 palmos do chão, a altura, e quando desse os 10 palmos, eles amarravam essa caixinha ali, sobre as suas portas. E é interessante, queridos, que aquilo ali era um sinal de reverência para eles. Eles faziam o seguinte: pensavam que a sua casa deveria ser o santuário de Deus. E aí, quando eles saíam de casa, eles tocavam na caixa e recitavam: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Saía para a rua, quando voltava, tocava na caixa: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em outras palavras, eles estavam dizendo que a palavra de Deus controlava a minha entrada e a minha saída. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus deve controlar a entrada e a saída da minha casa, deve controlar a minha vida, deve controlar a minha família, deve estar presente constantemente no meu lar. É isso que o texto está então fazendo com que a gente pense. Veja Salmos 121, versículo 8: o Senhor é aquele que guarda a entrada e a saída desde agora e para sempre.
Como as famílias querem ser abençoadas? Qual o legado que eu tenho que deixar para essa geração que está vindo após a minha, se eu não estiver basilado na palavra de Deus? Se a palavra de Deus não for o norteador da minha vida, da minha família? Precisamos, queridos, estar atentos a essas coisas. A palavra de Deus é o fundamento sólido da nossa casa. O que controla ou o que tem controlado a entrada e a saída da sua casa? O que tem entrado dentro da sua casa? Isso mexeu profundamente comigo. A minha casa tem glorificado ao Senhor? O que entra na minha casa? Às vezes eu vejo famílias, final de ano, as famílias, os parentes vêm de fora, e aí chega na casa do crente, alguns, não são todos, são alguns poucos, esses parentes não são cristãos, aí trazem o engradado de cerveja para fazer um churrasquinho. Eu permito, porque eles não são crentes, mas eu não bebo, mas eu permito que eles façam isso. Dentro da sua casa, a sua casa deve glorificar o nome do Senhor. O que é que você tem assistido? O que é que você tem acessado dentro da sua casa? A internet, as redes sociais, o que é que você tem colocado dentro da sua casa? É isso que Moisés está chamando a atenção, porque às vezes nós pensamos, olha, os deuses eram feitos de barro. Às vezes nós construímos deuses, ídolos. Tem gente que não sabe viver sem um celular, sem entrar na internet ou sem passar muito tempo na internet. Já acorda, antes de orar ao Senhor, de bendizer o nome do Senhor, já acorda então, buscando a internet, buscando outras coisas. Precisamos desses dias difíceis, nesse tempo presente, de chamar então a nossa família a invocar o nome do Senhor, o único Deus. Leve a sua família a adorar ao Senhor. Deixe esse legado de fé, de busca, de invocação do nome de Deus. Olha, queridos, a palavra de Deus que Moisés está chamando a atenção daquele povo que haveria de possuir a terra prometida, ela deve ser ensinada, deve ser vivida, deve ser praticada, para que não sejamos alcançados pelos deuses desse mundo, pelos deuses estranhos. Por isso, guarde a sua família com a palavra de Deus, guarde o seu lar, medite dia e noite nessa palavra. É ela que nos fará adentrar na terra prometida. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Deus, te agradecemos pela tua palavra, por este momento de invocação do teu nome, de aprendizado. Guarda nossas famílias, Pai. Guarda cada lar que está sendo alcançado por essa live. Guarda essas famílias e inculca, Pai, esta palavra nos corações e nas mentes dos pais, dos filhos, para que todas as nossas famílias estejam comprometidas com o único Deus, com o único Senhor. Protege-nos, Pai, livra-nos de todo mal nesses dias difíceis, e que nós sejamos exemplos de famílias que andam, que amam e servem ao Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, querido. A irmã Rosinha vai estar cantando, e após o cântico nós encerramos o culto nessa noite. Deus abençoe. Muito obrigado também pela oportunidade.
realizações. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam